Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Carmo, sou especialista em Data Center e esse é mais um vídeo da série Refrigeração em Data Center, né? Esse é o vídeo de número 3, onde a gente vai abordar um pouco mais sobre os chillers, né? Falar um pouco mais porque no vídeo de número 2, se você ainda não assistiu, a gente falou sobre os tipos de chiller de condensação a ar. E agora o objetivo desse vídeo é falar sobre os chillers de condensação a água, né? Avançando um pouco aqui, pessoal, a gente falou sobre a relação pressão-temperatura, falou um pouco sobre os fluidos refrigerantes, né, sobre a relação que tem entre a pressão e a temperatura, sobre o diagrama de Moeller, e também sobre o ciclo básico de refrigeração, onde a gente viu uma tabela, pressão e entalpia. Então eu encorajo vocês a que assistam, né, o vídeo passado, inclusive eu vou deixar ele no card, para que vocês entendam bem, né, como funciona isso daqui. Vou avançar aqui um pouco mais rápido, mas eu vou deixar tanto na descrição como no card aqui para vocês assistirem esse vídeo. A gente falou um pouco também sobre os modelos mais utilizados, a gente falou sobre os tipos de chillers, né, que são condensação a água e condensação a ar. Aqui a gente explorou os chillers centrífugos, chillers a parafuso e chillers com motor scroll. E como vocês podem ver, o tipo de condensação, ele é o compressor ele não define o tipo de chiller, né? Então, como vocês veem aqui, a gente tem os chillers com compressor parafuso, desculpa, chillers com condensação com compressor centrífugo, chillers com compressor parafuso e chillers com compressor scroll. E existem chillers com outros tipos de compressor também, semi-hermético, bloco Bitzer e vários outros tipos. Então não é isso que define o tipo de chiller, né? O que define o tipo de chiller é a condensação dele de fato. Então, quando eu tenho um condensador que é baseado na troca com água, então a gente chama esse chiller de condensação a água. Porém, a gente tem um inconveniente, né? Para todo chiller com condensação a água é necessário que se tenha uma torre de resfriamento, né? Então, digamos que esse é o inconveniente de um chiller com condensação a água. Ele é muito eficiente, porém, ele vai precisar de uma torre e ele também gasta um pouco de água. E a gente falou também sobre os chillers de condensação a ar, que também vão ter vários tipos de compressor, porém a condensação dele é baseada no ar. Então ele tem trocadores aletados, né, seja microchênio ou trocadores de aleta, e ventiladores, né, para forçar esse ar a passar por esses trocadores. Então o calor do condensador já é mandado diretamente para a atmosfera. Bom, falamos bastante sobre o chiller de condensação a ar no vídeo passado, então o objetivo de fato é falar sobre o chiller de condensação a água. Então aqui tem como exemplo um chiller centrífugo e a gente vai usar todo o exemplo dessa aula baseada nos chillers centrífugos, porém entendam que o funcionamento dos outros chillers é bastante similar. Caso tenha alguma dúvida e caso vocês venham achar necessário, a gente pode também fazer algumas simulações aí com outros tipos de chiller, porém o tipo de funcionamento é bem parecido. Então, avançando aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a refrigeração e o ciclo básico, porém baseado no chiller de condensação à água. Então, antes de mais nada, vamos falar aqui sobre os trocadores, né? Então, aqui eu tenho o evaporador, tenho o condensador, tenho o compressor e o dispositivo de expansão. Então, eu tenho tudo que a gente tem num chiller de condensação a ar, por exemplo, né? Porém, a condensação é diferente. Esse trocador em específico é um trocador do tipo Shell in Tube, né? Cuja tradução é tubo e casco. Por quê? A gente tem vários tubos que passam dentro de um casco e um dos fluidos meus está no casco e o outro fluido nos tubos, né? Como o tubo é de cobre, um material de excelente condução térmica, a gente faz a troca entre os dois fluidos através da passagem desse fluido, né? Esse fluido ele fica circulando aí dentro dos trocadores em ambas as partes, né? No casco e nos tubos, e ele faz essa troca. Eu pretendo gravar um vídeo só sobre trocadores de calor, né? Onde a gente pode explorar mais os tipos de trocador de calor, como Shell in Tube, trocador de placa brasado, trocador aletado, trocador microchannel. Então a gente vai gravar um vídeo específico sobre trocadores, que eu acho que é fundamental para o bom entendimento aí dos sistemas de refrigeração. Mas avançando aqui, pessoal, imaginem vocês aí então que no meu casco, né, esse chile em específico, o fluido refrigerante fica no casco e a água passa pelos tubos. Então imaginem vocês aí que meu casco vai estar inundado, né, de fluido refrigerante. Então esse fluido refrigerante ele está ali até mais ou menos na forma líquida, até mais ou menos ali na metade desse casco. E eu tenho meu compressor ligado, o que vai, né? Ele vai estar succionando aqui pela linha de sucção, ele vai estar succionando esse fluido no estado gasoso e a água, ela vai passar por esses tubos. Então, imagine aí, eu tenho uma água entrando aí, por exemplo, a 16 graus, e isso vai ser propício para que meu fluido comece
a evaporar. Então eu tenho um compressor succionando e uma água, digamos, quente aí passando pelos tubos, o meu fluido ele vai começar a evaporar e absorver o calor dessa água. Lembra como eu disse que para que o fluido conseguisse evaporar é necessário que ele absorva o calor de algo? E nesse caso, ele absorve o calor da água que está passando aqui, né, no circuito de água gelada. Então, eu entro aí com uma água um pouco mais quente, né, 16 graus. O meu fluido ele evapora e para ele evaporar, ele absorve o calor dessa água. Então ele envia essa água aí a 13 graus. Então, ó, tem uma diferença de temperatura de 3 graus, né? Estou entrando com a água 16 e saindo com a água 13. Esse mesmo gás que absorveu o calor dessa água, ele vai para o compressor pela linha de sucção. A gente tem um impeller aqui, né, que tá girando ali bem próximo a um componente chamado Shunround, né? Imagine aí, tem um motor também de indução, né, que faz esse impeller girar, né? Ele pega através das engrenagens aqui, ele faz esse impeller girar e succionando esse fluido, né? Porque é um turbocompressor, né? A centrífuga é um turbocompressor. Esse fluido aí agora ele já está na linha de descarga sobre alta temperatura, né? E ele é enviado aí no estado gasoso ainda, sobre alta temperatura, para o condensador, que também é um trocador Shell in tube, né? Como a gente disse. Então ele tem as mesmas propriedades, né? O que muda é que em todo o circuito de refrigeração, o condensador ele sempre vai ser maior do que o evaporador. Porque imaginem vocês que o condensador ele precisa expulsar o calor que foi absorvido no evaporador, mais o calor das percas do compressor, porque o compressor, como ele é um componente mecânico, ele tem seus atritos, né? Ele gera calor, né? É a parte da eficiência, né? Nem todo componente mecânico ele é totalmente eficiente, então ele vai gastar parte da energia dele ali no atrito, né? Com calor. Então eu preciso expulsar esse calor do atrito do compressor também. Então o condensador em todos os sistemas de refrigeração, seja um ar-condicionado, uma geladeira, o condensador ele sempre vai ser maior do que o evaporador. Então, pessoal, então eu estou enviando esse fluido refrigerante no estado gasoso para o condensador e agora, com a circulação da água, agora a água de condensação, que está entrando a 27 graus e saindo a 30, então eu estou expulsando o calor do meu fluido agora na água, então na água de condensação. E isso também, lembra como eu disse no vídeo passado, que o processo de condensação, né, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, ele precisa expulsar o calor em algum lugar, né? O calor, a hora absorvido no evaporador, precisa ser expulsado em algum lugar. Esse calor é expulso nessa água de condensação. Então veja aí vocês também, aqui no exemplo, a gente está com delta T, né, um diferencial de temperatura de 3 graus também. Eu estou entrando com 27 graus e saindo com 30. Você pega esses valores, tá, pessoal? Porque cada CAG, cada chiller é projetado para determinados tipos de temperatura, né? Para set points diferentes. Então, aqui é só um exemplo. Então, não se apega a esse valor. Um outro ponto importante a se dizer é que o, a água gelada que passa no trocador aqui no evaporador, ela não tem contato com a água de condensação. Então, são duas águas, vamos dizer assim, que são duas águas diferentes, né? A troca de calor o calor é absorvido pelo fluido refrigerante, né, no evaporador e depois esse calor é expulso na outra água no condensador. Então as duas águas em momento nenhum elas têm contato nem com o fluido nem com uma água com a outra, né? É tudo troca através de componentes ali, né? Por exemplo, os tubos que são bons condutores térmicos, né? Mas elas não têm contato físico, né, entre fluido e água ou água e água. Então é isso. E aqui, pessoal, né, a água gelada ela vai ser direcionada para os fancóis, né, para a produção, e a água quente ela vai ser direcionada para as torres de resfriamento, né, porque eu preciso novamente resfriar essa água e enviá-la de novo para o trocador para que ela possa absorver novamente, né, o calor o calor do condensador, né? Então são ciclos indeterminados, né? Enquanto os equipamentos estão em funcionamento, é necessário esses ciclos. E para que não haja dúvidas, pessoal, eu preparei, né, alguns outros materiais aqui nos slides posteriores. Aqui eu coloquei um fancoil só para mostrar para vocês, né, que a gente tem um fancoil, né? E aqui o diagrama de Mueller também, né, para a gente entender, mas a gente viu bastante disso no vídeo passado. Então, pessoal, aqui a gente tem uma, um, uma CAG básica, né, uma CAG bem básica, onde a gente tem um chiller centrífugo, uma bomba de água de condensação, a torre de resfriamento, uma bomba de água gelada e um fancoil de precisão, né? Então é uma CAG bem básica, né? A gente pode ter várias outras configurações aí, inclusive com bomba de água gelada primária e bomba de água gelada secundária,
porém é bom começar do básico, né? Então a gente vai falar um vídeo especificamente sobre as CAGs, né, que são as centrais de água gelada, onde a gente refrigera a água, mas vamos começar do básico e entender esses conceitos, né? Porque daí quando a gente chegar no vídeo de CAG, a gente vai estar aí com os conceitos bem vinculados aí na cabeça e vai entender perfeitamente como funciona uma CAG. Então, avançando, pessoal, aqui no meu circuito de água gelada, eu tenho a minha água que circula aí através da bomba, né? A bomba tem esse papel fundamental de fazer a água circular em todo o sistema. Então, a água ela passa pelo trocador do chiller, esse calor é absorvido, então a água é refrigerada e ela vai gelada para o fancói. No fancói, ela passa por uma serpentina, onde eu vou pegar o calor que está vindo do ambiente aqui, representado por essas setas vermelhas. Então ele vem do ambiente ali, no ar, um ar mais quente, esse ar é refrigerado e ele é enviado aí de novo para salas de computador mais gelado, né? Então, isso daí faz a gente refrigerar aí os computadores, né, os equipamentos de TI, e a água ela fica circulando indeterminadamente, né? Enquanto a bomba estiver ligada, o chiller estiver ligado, a gente vai ter essa água circulando. Então, vocês percebam que tudo na refrigeração são ciclos, né? Depois eu preciso eliminar o calor dessa água no circuito de condensação, né? Então, como eu disse para vocês lá, meu compressor está succionando o fluido refrigerante que absorveu o calor da água, né? Esse calor está no fluido agora e ele direciona agora esse fluido para o condensador, onde eu vou expulsar esse calor para algum lugar, né? Eu vou expulsar na torre de resfriamento. Então, avançando aqui, pessoal, eu tenho a minha água aqui que está circulando aqui no condensador. E a minha água, agora eu estou expulsando o calor desse fluido na água de condensação e esse calor ele precisa ser expulso em algum outro lugar, né? Isso eu faço na torre de resfriamento. Então, ó, aqui a tubulação verde ela representa a água resfriada e a tubulação vermelha ela representa a água que já esquentou e precisa passar de novo por um processo de resfriamento. Então, ó, eu tenho aqui minha torre de resfriamento, onde eu vou ter os distribuidores de água, né? Parece, eles são bem similares a alguns chuveirinhos ali, né? Eles ficam, os aspersores, eles ficam mandando essa água ir pro enchimento, e daí eu tenho o ar que está sendo succionado pelo ventilador, o ar fresco, né, que está entrando por baixo, ele entra e vai contra essa água que está descendo, né? Então ele resfria essa água, né? E esse calor daí é absorvido também, né, pelo ar e ele é emitido aí para a atmosfera, né? E esse processo faz com que bastante água evapore. Então é por isso que sistemas com condensação a ar e torre de resfriamento tem bastante evaporação de água e gasta bastante água. Então aí é um dos inconvenientes, né, de um chiller de condensação a água, né? Apesar dele ser muito mais eficiente que um chiller de condensação a ar, né? Ele é mais eficiente, gasta menos energia, né? Ele consome menos energia pelo TR, né? Tonelada de refrigeração entregue, porém ele tem um consumo de água, né? E isso daí acaba meio que sendo um dos motivos ruins, né? Dos chillers de condensação a água. Então, pessoal, mais ou menos isso. Eu acho que agora também é um momento propício para a gente falar a diferença, né, entre refrigeração e resfriamento, né? A refrigeração é onde eu consigo baixar a temperatura mais do que a temperatura ambiente, né? Então eu consigo deixar a temperatura de algo mais baixa do que a temperatura ambiente. Isso é refrigeração. Resfriamento, igual ocorre na torre de resfriamento, é onde eu consigo baixar a temperatura até próximo da temperatura ambiente, né? Então eu estou resfriando só, não estou refrigerando. Inclusive, às vezes vocês vão ver que ela vai baixar um pouco mais do que a temperatura ambiente, mas isso em função da temperatura de bulbo úmido, né? Então, a gente tem a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, né? Então, quando a gente tem uma temperatura, dependendo da temperatura de bulbo úmido, eu consigo baixar a temperatura mais do que a temperatura ambiente no resfriamento, né? Mas tem esses conceitos aí como refrigeração, que eu o que eu consigo refrigerar mais do que a temperatura ambiente, e resfriamento eu consigo deixar essa temperatura de algo próximo à temperatura ambiente. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se restou alguma dúvida aí, vocês podem deixar no comentário, né? Eu vou ficar feliz em ajudá-los. Obrigado por assistir o vídeo aí e logo teremos mais vídeos.